Salve galera, tudo beleza? Tá aí mais um videozinho. Sei que a gente não tá postando direto, mas eu peço pra você aí que tá recebendo esse videozinho, que esse vídeo tá chegando, curte lá no nosso canal, compartilha com outras pessoas, marque o nosso canal ali também no Instagram, o @ovelhinharebelde, ok? Aqui é sempre um papo muito simples, muito direto, e hoje eu tava lembrando de uma época mais ou menos há 3 décadas atrás, quando meu pai comprou o primeiro videogame. O primeiro não, era o segundo já. Mas era um videogame, não posso falar o nome, né? E esse videogame ele tinha um jogo, e esse jogo era de luta. E esse jogo, cada personagem ele tinha funções especiais, né? Fazia uma combinação de botões e movimentos, e aí você tirava ali movimentos especiais desses personagens. Eu era novo, tinha ali meus 13 anos, 12, 13, e a minha irmã era menor ainda, e o meu pai, sempre foi muito competitivo. Então o que ele fez? Ele descobriu que tinha revistas nas bancas de jornais, existiam revistas que contavam qual eram essas sequências para que você pudesse ter acesso a esses movimentos especiais. Naquela época não existia acesso como a gente tem ao YouTube, internet, assim. Então as informações estavam nas bancas de jornais, que quase hoje em dia não se vê mais. Então meu pai decidiu comprar, começou a comprar essas revistas, e com essas revistas ele começou a jogar conosco, e claro, óbvio, ele fazia coisas absurdas. E nós dois olhávamos aquilo e falava como é que ele sabe fazer isso? Como é que ele consegue fazer isso? Até o ponto dele começar, assim, ninguém ganhava mais dele. E aí eu percebi que mesmo sem saber alguns desses movimentos especiais, às vezes a gente conseguia ganhar dele. Então ele levantava rapidinho, ia até o quarto, daqui a pouco ele voltava e fazia uma coisa diferente. E um dia ele esqueceu de deixar essa revista lá e trouxe essa revista no bolso. E de repente a gente viu que ele tirou essa revista. E a gente viu que ali tinha alguma informação. Então quando ele foi trabalhar, eu e a minha irmã a gente foi lá e acessou, procurou nas coisas e nós achamos essa revista. E dali por diante a gente começou a aprender também esses movimentos. E tudo ficou muito de igual para igual. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o acesso à informação, ao conhecimento daquilo que está escrito, das regras, né, para que você entenda como funcionam as coisas, algumas pessoas acham que é inacessível. Muitas vezes o seu oponente ali ele vai te vencer porque ele tem acesso a informações que você não sabe. Sabe quando você compra um aparelho eletrônico, por exemplo, eu acho que 2% da população tira um tempo para ler o seu manual, para ver como ele funciona, quais são as suas funções, como ligar, como instalar, como utilizar, quais são as precauções. Algumas funções especiais estão todas ali no manual. E muitas vezes a gente não sabe como utilizar, né, da melhor forma aquele equipamento porque a gente simplesmente não leu o manual. Trazendo para a nossa vida com Deus, por exemplo, muitas vezes nós não temos acesso a algumas situações, nós não sabemos lidar com algumas situações porque nós não lemos o manual antes. E muitas vezes isso está muito claro, está muito simples, descrito na Bíblia, e nós, por falta de valorizar a Bíblia, a palavra, muitas vezes nós valorizamos demais o mover, ou o ambiente social, ou a estrutura da igreja, ou o serviço da igreja. E muitas vezes nós esquecemos da base, da estrutura. Esses dias o Senhor me deu uma visão, me mostrou 2 panelas no fogão. Uma panela estava lá com o fogão aceso e o próprio Deus colocando os ingredientes. E ele colocava esses ingredientes e a panela não era tão grande assim.
Mas sempre cabia mais, sempre cabia mais, sempre cabia mais. Então ele me chamou para que eu olhasse para a panela. E quando eu olhei dentro da panela, não tinha nada. Porque a panela não tinha fundo. Ela não tinha uma base. Ou seja, muitas vezes o Senhor ele derrama sobre você algumas coisas preciosas, ingredientes preciosos para você. Mas como você não tem uma base, e essa base vem através da palavra, da leitura e do conhecimento da Bíblia, você não consegue reter nada. Então você vira um poço sem fundo, onde Deus continua derramando coisas sobre você, mas a sua panela não consegue entregar alimento nenhum. E a segunda panela também estava no fogo, mas ela tinha uma tampa. E essa tampa, ele tentava abrir e a tampa não abria. Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu já vi o que acontece quando a gente coloca uma panela no fogo e não põe nada dentro. Ela começa a superaquecer até o momento que ela começa a pegar fogo, depois vira um grande desastre. E o Senhor tentando abrir a panela e a panela não abria. Então ele me disse: filho, existem muitas pessoas que são panelas, que estão no fogo, mas que eu não consigo derramar nada, porque elas estão fechadas para receber. Elas estão bloqueadas. E só existe uma forma de romper, de quebrar essa tampa, de conseguir arrancar essa tampa fora, para que eu possa derramar. É através da oração e do relacionamento com o Espírito Santo, que é o rompedor. É ele que rasga os céus, é ele que desce e a voz de Deus consegue ser audível. Então a única forma que nós temos de tirar essa tampa é através da oração e do relacionamento com o Espírito Santo. Forte, né? Então são duas coisas importantes. A leitura da Bíblia, que é a base para que a gente possa reter aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. E o relacionamento em oração com o Espírito Santo, para que tudo aquilo que nos faz ficar fechados, bloqueados, possam ser abertos, possam ser rompidos, e então recebermos do Senhor. Agora, o mais importante, que não acabou ainda, é que essas duas panelas somos nós, são as nossas vidas. E o Senhor derrama coisas e ingredientes sobre as nossas vidas, Ele derrama bênção sobre as nossas vidas. Mas a única intenção, o único motivo real para que Ele derrame sobre nós essas coisas é que nós possamos preparar um grande banquete e servir o próximo. Então, manos, o que eu quero deixar para vocês hoje, nessa quinta-feira de janeiro, é que não esqueçam. A leitura da palavra te dá poderes, ela te dá autoridade, não só apenas de conhecer, de combater o seu inimigo, mas também para reter tudo aquilo que o Senhor derrama sobre a sua vida. Da mesma forma que Jesus repreendeu Satanás no deserto com a palavra, que você também possa resistir às seus ataques através da palavra de Deus. E o relacionamento com o Espírito Santo faz com que você desenvolva uma sabedoria para que você possa entender e que o Senhor possa revelar para você as novidades que existem nessa palavra. Mas que tudo isso só existe e só é válido se você estiver disposto a fazer um grande banquete e compartilhar isso com o teu próximo. Amém? Cara, uma excelente quinta-feira para vocês. Nós nos vemos aí em breve. Em breve tem mais vídeos. E se você quiser, chama aí, vamos conversar. Manda aí o seu comentário, chama no Instagram também, né? Conversa aqui com a gente nos stories. A gente está aberto para conversar e compartilhar com você. Amém? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.